Então, continuando aqui sobre quantidade de matéria, né? Então, essas entidades, elas podem ser moléculas, átomos ou íons. E isso, então, vai definir uma grandeza que é muito importante aqui no estudo de vocês. Uma grandeza chamada mol. Sabe aquela continha que eu ensinei a vocês fazerem no vídeo anterior? Toda vez que você obtém a massa molecular, quer dizer que você calculou referente a um mol. E sempre um mol, ele apresenta uma quantidade, uma grandeza relacionada à quantidade de átomos. Guarda o seguinte, existe algo chamado constante de Avogadro, que diz que um mol de qualquer substância vale 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Um número extremamente grande. Para facilitar, a gente coloca 6 vezes 10 a 23 átomos, certo? Então, o mol é a quantidade correspondente a esse número que eu acabei de falar para vocês. Então, só para reforçar, ok? Então, pode ser um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de íons. Então, sempre valerá 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons. Aí, no caso, o que é o conceito de mol? O que vem a ser um mol? Um mol é a quantidade de matéria ou de substâncias que contém tantos átomos, moléculas e íons, quando houver em exatamente 12 gramas de carbono. Lá, unidades de massa atômica, lembra que eu falei? Aí, no caso, quanto que vale, então, 12 gramas de carbono? Vale um mol, 6 vezes 10 a 23. Aí, isso vai valer para qualquer elemento, tá? Aí, no caso, vamos lá, ó. Vamos à parte que nos interessa. Então, essa é a constante de Avogadro. Aí, ela serve para fazer os cálculos químicos, né? Vamos à parte aqui que a gente pode... que até, ó, essa parte tem a ver, se não me engano, com uma primeira atividade aí do PET. Então, ó, determina a quantidade de matéria em mol e o número de moléculas existente em 90 gramas de água. Então, quando pede um número de mol, a primeira coisa que a gente faz, quando está vago, 90 gramas, tá? Dá para me saber quanto que vale um mol. E sempre eu vou saber o valor de um mol fazendo a massa molecular. No caso aqui da água, se a gente for fazer a continha, o hidrogênio vale 1. 1 vezes 2, 2. O oxigênio vale 16. 1 vezes 16, 16. 2 mais 16, 18. A partir daqui, é regra de 3. Então, eu sei que um mol vale 18. Então, para cada 18, eu tenho um mol. Um mol de moléculas. Aí, eu quero saber quantos mols eu tenho em 90. Vou multiplicar em cruz e no final vai ficar 90 dividido por 18, que dá 5. Então, sempre um mol é a massa, no caso, a massa molecular. E o que estiver pedindo, né, você monta uma regra de 3, certo? Então, se eu quero saber quantos mols eu vou ter em 5 mols de água, quantas moléculas eu vou ter em 5 mols de água? Em 1 mol de água, você já sabe que eu tenho 6 vezes 10 a 23. Isso eu quero saber para 5. Então, basta pegar 5 vezes 6 vezes 10 a 23. Aí aqui, ó, matemática pura, vai dar 30, né? Seria 30 vezes 10 a 23. Aí sempre aqui, ó, você tem que simplificar. Eu aumento uma casa aqui, por isso que ficou 3 vezes 10 a 24. Ok? Agora aqui também, fórmula. Tem como você calcular a quantidade de matéria utilizando essa fórmula. N é igual a Mzinho sobre Mzão. Sempre o N minúsculo é a quantidade de matéria, é o número de mol. O Mzinho é a massa em gramas e o Mzão é a massa molecular. Então, no caso lá, eu queria saber quantos mols eu tinha em 90 gramas de água. Gramas era a massa normal, por isso que ficou no lugar do Mzinho, ó, 90. E a massa molecular da água, 18. Então, ao invés de você ir lá montar a regra de 3, pode aplicar pela fórmula. Por isso que fica 90 dividido por 18 é igual a 5, certo?
E eu também posso perguntar assim, ó, quantas moléculas eu tenho em 5 mols? Aí é aquela que eu tinha explicado, basta multiplicar, certo? Quando é um elemento químico, no caso a massa molar é expressa em gramas, então gramas por mol, ok? Então um exemplo aqui para a gente concluir a nossa aula, qual a quantidade de matéria em mol e o número de átomos existentes em 120 gramas de cálcio? Então aqui você pode fazer regra de 3, né? O cálcio, a massa atômica dele é 40 vezes 1. Então para cada 40 eu tenho 1 mol. E eu quero saber para 120. Multiplicou em cruz, vai ficar 120 dividido por 40, por isso dá 3. Pode jogar na fórmula, que vai dar a mesma coisa.